Namastê, muita paz para todos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da liberdade. O que realmente é ser livre? Será que realmente nós entendemos o que de fato significa liberdade? E como os mestres, os grandes iluminados a compreendem? Todos nós, em um determinado momento, nós ansiamos por essa tal de liberdade. Isso é muito comum acontecer na adolescência, né? Você tem lá a figura do jovem, com todo aquele energia, né, almejando essa liberdade, essa autonomia para que ele possa viver da maneira que ele acredita, fazer as coisas, a atuar no mundo da forma que ele bem entende. Mas será que fazer o que eu quero é liberdade? Como os mestres entendem o significado de liberdade? O nosso mestre Urama, por exemplo, ele vai nos falar que a verdadeira liberdade o mundo não pode proporcionar. Então, já começa por aí. O que realmente o mundo está disposto a nos oferecer? Bem, o mundo está disposto a nos oferecer prazeres, circunstâncias, objetos que proporcionam um certo tipo de prazer momentâneo. Mas não é nesses prazeres, né, que o homem vai encontrar o sentido da liberdade. Então, ele continua falando o seguinte: a liberdade, ela habita no coração, nos pequenos atos de fraternidade e união. Então, olha só, a verdadeira liberdade habita no coração e nos pequenos gestos de fraternidade e união. Então, primeiramente, liberdade não é fazer o que bem entende, tá? Acreditando que você pode, que você deve, não, isso não é liberdade. Pelo menos na perspectiva dos mestres, tá? O mundo já é outra história. Mas como os mestres compreendem, a liberdade não significa isso. Pelo contrário, o Yogananda, outro grande mestre da Índia, ele vai trazer certos esclarecimentos a respeito da liberdade, onde ele vai falar o seguinte: liberdade significa a capacidade de agir guiado pela alma, olha, guiado pela alma, e não compelido por desejos e hábitos. Obedecer ao ego leva à escravidão. Obedecer à alma leva à libertação. Então veja que coisa interessante, né? O Yogananda. Então aqui ele está mostrando, né, que não é fazer o que o ego pede que a gente vai entender o sentido da liberdade. Inclusive, quando a gente é compelido, né, a agir baseado no nosso ego, né, nessa vontade pequena nossa, a gente também acaba agregando, né, o fruto do sofrimento. Porque os prazeres momentâneos do mundo, eles não conseguem proporcionar realmente a realização que essa alma anseia. Por isso que o Rama, né, nos fala que essa liberdade que realmente a gente busca, né, que não é compreendida por nós, o mundo não pode proporcioná-la, tá bom? Sri Yukteswar, outro grande mestre de Yogananda, ele vai dizer o seguinte para o Yogananda: Yogananda, liberdade da vontade não consiste em praticar ações de acordo com os ditames de hábitos pré-natais ou pós-natais, nem de acordo com os caprichos da mente. Ter uma vontade livre é agir de acordo com as sugestões da sabedoria e da livre escolha. Se você sintonizar sua vontade com a minha, a vontade guiada pela sabedoria do Guru, você achará a liberdade. Então aqui o Sri Yukteswar, ele está nos mostrando a importância de nós conectarmos, né, a nossa vontade com a vontade desses grandes iluminados que foram e são para nós o verdadeiro norte, né, do que realmente significa usar a liberdade. E Jesus, o que ele nos ensinou a respeito da liberdade? O seu próprio exemplo de vida, né? Jesus veio nos ensinar que ele não veio para fazer a sua vontade, mas ele veio a serviço de uma vontade maior. Então, o que é que esses grandes mestres querem nos ensinar? Eles estão mostrando que o homem só conseguirá compreender, de fato, o sentido da liberdade quando ele se colocar alinhado a uma vontade maior. E essa vontade maior vocês podem entender como Deus, como consciência cósmica, mas a verdadeira
liberdade ela consiste em nos colocarmos à disposição a essas forças de luz. Porque a sabedoria, ela consiste no servir e não em ser servido. Então, a partir de um processo de meditação, um processo de transformação interior, a gente começa a perceber a importância de servirmos, né, ao mundo. Então, que essa mensagem de hoje ela possa despertar em nós o desejo pela liberdade. Agora, a verdadeira liberdade de estar alinhado, né, com essas forças de luz, para que assim a gente possa cumprir o nosso propósito neste mundo. Então, muita paz para todos.